princípio, Deus criou a terra perfeita, um lugar de harmonia, beleza e vida abundante. Cada rio cintilava à luz do sol, cada árvore dançava suavemente com o vento, e cada criatura vivia em harmonia com o plano divino. Mas com o passar das gerações, o coração humano se endureceu. A inocência se perdeu, a maldade floresceu, e o pecado contaminou tudo ao seu redor. A violência tornou-se rotina. As cidades, que deveriam ser centros de paz e adoração, transformaram-se em campos de desordem, onde o grito do oprimido era ignorado e o sangue inocente manchava as ruas. O Criador, que contemplava cada gesto da humanidade, sentiu seu coração partir diante da corrupção desenfreada. Cada ato de injustiça ecoava como um grito de dor até os céus. No meio desse cenário devastador, porém, havia um homem que não se curvou à maldade. Seu nome era Noé. Ele caminhava com Deus em meio a um mundo que escolheu a escuridão. Sua vida era marcada pela integridade e pela obediência, uma luz solitária em um universo mergulhado em trevas. E assim, Deus encontrou graça nele e anunciou um juízo inevitável, a destruição da humanidade devido à sua corrupção. Mas com a destruição, uma promessa surgia. Um refúgio seria provido para aquele que tivesse fé, e Noé seria o escolhido para preservar a vida e a continuidade da criação. Noé não era perfeito, mas sua fidelidade era inabalável. Enquanto a humanidade se entregava a todos os tipos de maldade, ele permanecia firme, consciente da justiça de Deus. O Senhor revelou a ele um plano impossível aos olhos humanos: construir uma arca colossal para salvar a vida, não apenas da sua família, mas de todas as criaturas do planeta. O fim de toda a carne está diante de mim, disse Deus, pois a terra se encheu de violência e pecado, mas contigo estabelecerei a aliança da salvação. Noé ouviu a ordem e a aceitou com fé, sem questionar. Marteladas ecoavam no silêncio do mundo, marcando cada dia com o esforço do homem que acreditava no impossível. Ele sabia que não seria fácil. O povo zombava dele e de sua missão, chamando-o de tolo. Mas a obediência de Noé era maior que qualquer escárnio, pois ele entendia que a verdadeira segurança só existia nas mãos do Criador. Cada tábua erguida, cada prego fixado, era um testemunho silencioso de fé em meio à incredulidade coletiva. Deus forneceu detalhes exatos: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares para abrigar a vida de cada espécie, uma porta lateral, uma janela no alto, uma estrutura impossível de ignorar. A arca não seria apenas madeira e pregos, mas um símbolo de salvação. Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, trabalharam incansavelmente, dia após dia, sob o olhar de uma humanidade cética. O povo ria, zombava e desprezava a fé do patriarca. Mas cada golpe do martelo, cada corte de serra, era um ato de resistência contra a incredulidade. Cada tábua erguida era a prova de que, mesmo em um mundo corrompido, a obediência a Deus podia moldar milagres tangíveis. A arca crescia como uma fortaleza de esperança, e sua presença tornava a iminência do juízo mais real. Não era apenas uma construção, era um convite silencioso para a salvação, e um alerta para os que rejeitavam a justiça do Senhor. Deus concedeu 120 anos de misericórdia à humanidade. Durante esse período, Noé pregou incessantemente, não apenas com palavras, mas com a própria vida, testemunhando a urgência do arrependimento. Arrependam-se, pois o juízo está próximo, clamava ele. Mas a humanidade permaneceu em seus caminhos perversos. Comeram, beberam, casaram-se, construíram, como se nada fosse acontecer. Cada dia que passava sem mudança apenas confirmava a dureza de seus corações e a inevitabilidade do dilúvio. O prazo divino era o fio da paciência de Deus, esticado ao limite. Cada ano de zombaria humana era um passo mais próximo do cumprimento do juízo, e cada gesto de fé de Noé, um farol solitário em meio às trevas. O fim estava próximo, e a decisão de Noé em obedecer tornou-se crucial para o futuro da vida sobre a terra. O dia chegou. As nuvens começaram a se reunir no céu, pesadas e carregadas de presságios.
O horizonte se escureceu e uma brisa inquietante trouxe consigo o cheiro da mudança iminente. Noé, sua esposa, seus filhos e suas esposas entraram na arca, acompanhados por pares de cada espécie de animal, grandes e pequenos, exóticos e comuns, obedecendo à ordem de Deus. Cada passo era uma mistura de fé e temor, cada olhar uma mescla de esperança e tristeza pelo mundo que deixavam para trás. O povo exterior continuava em zombaria, incapaz de perceber a gravidade do que se aproximava. Mas o patriarca, firme na obediência, sentia a presença de Deus envolvendo cada tábua da grande embarcação. As portas se fecharam, selando dentro delas o futuro da vida sobre a terra, e um silêncio pesado caiu sobre o mundo. Era um silêncio que precedia o juízo, um momento de pausa antes da tempestade que seria como nenhuma outra. As primeiras gotas caíram, tímidas, quase como avisos, mas logo se transformaram em uma torrente implacável. A chuva caía sem interrupção, penetrando a terra, transbordando rios, arrastando casas, destruindo campos. Cada gota era lembrança da justiça divina. Cada trovão, uma voz que ecoava contra o orgulho humano. Noé observava da arca, consciente de que a salvação de todos dependia de sua fidelidade e que a humanidade que zombava lá fora seria completamente varrida pelo juízo do céu. O dilúvio continuava, dia após dia, enchendo vales e cobrindo montanhas. A arca flutuava sobre um mar de destruição, uma cápsula de esperança em meio à catástrofe universal. Dentro dela, Noé e sua família enfrentavam o desafio da sobrevivência, alimentar os animais, manter a ordem, cuidar uns dos outros, todos conscientes da gravidade do momento. Cada dia era marcado pelo esforço, pelo cansaço e pelo medo do desconhecido, que se estendia além das paredes da arca. Os ventos uivavam, como se a própria criação lamentasse sua corrupção. O céu se manteve coberto, uma cortina de escuridão que escondia o sol e a lua. Mas dentro da arca, a fé se tornava mais forte. Noé lembrava as palavras de Deus, e cada ato de cuidado, cada gesto de amor, era um testemunho de que a vida persistiria, mesmo quando o mundo ao redor parecia destruído. O passado corrompido estava desaparecendo sob as águas. O pecado, que antes moldava cidades e corações, agora era afogado, dando lugar à chance de um recomeço. E Noé, em sua fé, silenciosa, se tornava o pilar de esperança, o guardião da criação, mantendo a vida enquanto a terra era purificada pelo juízo divino. Semanas e meses se passaram, e o mundo fora totalmente transformado. A arca continuava a flutuar, e dentro dela, a família de Noé aprendeu a conviver com o confinamento e o silêncio exterior, apenas quebrado pelo som da água e pelos chamados dos animais. Cada dia reforçava a compreensão de que Deus é fiel e que a obediência era mais poderosa que qualquer força da natureza. Noé contemplava o mundo através das janelas da arca. O que antes era familiar, agora se tornava irreconhecível. Colinas, florestas e cidades haviam desaparecido sob as águas. A lembrança do passado persistia na memória de cada sobrevivente, um peso de saudade e arrependimento que acompanhava a esperança de um futuro restaurado. A família refletia sobre o propósito da existência, a justiça de Deus e o valor da fé. Cada oração tornava-se uma âncora espiritual, cada gesto de cuidado, uma ponte para reconstruir a humanidade. O dilúvio, embora destruidor, também era um instrumento de misericórdia, oferecendo um recomeço para aqueles que se mantinham fiéis. E enquanto a água ainda cobria o mundo, a promessa divina permanecia clara. A vida seria preservada, e um novo capítulo da criação começaria quando os céus se acalmassem. O sol começou finalmente a romper as nuvens densas, e a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. O dilúvio chegava ao fim, e a terra começava a respirar novamente. Noé abriu a janela da arca e soltou uma pomba, que retornou sem encontrar terra seca. Dias depois, uma nova tentativa trouxe a esperança. A pomba retornou com uma folha de oliveira, sinal de que a vida surgia de novo. O coração de Noé se encheu de gratidão e reverência. Ele sabia que a fidelidade e a obediência haviam sido recompensadas, e que a criação de Deus
estava prestes a florescer novamente. Cada animal, cada ser humano sobrevivente, representava a continuidade da promessa divina, a prova de que mesmo após o juízo mais severo, Deus oferece recomeço. Noé e sua família desembarcaram, pisando em um solo limpo, úmido e cheio de possibilidades. A primeira ação foi construir um altar, oferecendo gratidão e louvor ao Criador. O fogo subiu ao céu, e a fragrância do sacrifício foi agradável aos olhos de Deus. Era a primeira celebração da vida após o desastre, um marco de esperança que ecoaria por todas as gerações futuras. A terra renascia, rios limpos corriam. Novamente, campos verdes surgiam entre a água remanescente, e a vida florescia com força renovada. Noé e sua família repovoaram o mundo, reconstruindo sociedades baseadas na fé, justiça e reverência a Deus. Cada gesto de cuidado com a terra era uma lembrança da responsabilidade humana perante o Criador. A promessa de Deus tornou-se eterna. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. E o arco-íris surgiu como símbolo visível dessa aliança, um sinal de que a misericórdia e a justiça caminham lado a lado. O passado sombrio não seria esquecido, mas serviria como lição para a humanidade, lembrando que a obediência e a fé salvam, enquanto o pecado leva à destruição. Noé contemplava o céu e sentia paz. O mundo, purificado, oferecia uma segunda chance à criação. O dilúvio não era apenas destruição, mas renascimento. A história de fé, obediência e esperança havia chegado a um fim, mas seu eco atravessaria gerações, ensinando que a graça divina sempre oferece refúgio para os corações que confiam no Criador.